Fala pessoal, aqui é o Hugo do Anemia Cerebral. Outro dia a gente mostrou uma entrevista com o Leandro falando sobre o acervo dele. Hoje é a minha vez. Mas como eu tô sozinho aqui, eu vou falar um pouco do livro, vou deixar a capa dele em algum lugar aí da tela e vai ser mais um vídeo sobre recomendações. You broke my heart. And here we go. Bom, começando aqui o passeio pelas estantes, eu tenho Musashi, trilogia da Estação Liberdade, é um clássico japonês falando do lendário samurai Miyamoto Musashi, A Divina Comédia, em poema da editora 34, edição bilíngue. Para quem gosta de saber como funciona as séries, como é feito o roteiro das séries, filmes, da criação ao roteiro do Doc Comparato é essencial. Eu tenho aqui também Contos de Horror do século XIX, dessa coleção aqui da Companhia das Letras. Se eu não me engano, vai sair um filme baseado em um conto que tem nesse livro. A Volta do Parafuso, do Henry James. O Sari Vermelho, que eu não li. Tomates Verdes Fritos, é um caso interessante, porque eu estava quase desistindo da leitura do livro, porque estava meio confuso, porque tem umas 3 linhas narrativas e eu não estava conseguindo entender muito bem a história. Eu descobri que tinha um filme baseado nessa obra, então eu assisti, gostei, recomendo que assistam. Depois disso eu entendi qual que era o contexto, as linhas narrativas, então foi meio que o filme se sobrepôs à obra original. Eu tenho aqui também Sobre a Escrita, do Stephen King, é um livro fininho, dinâmico, você não precisa conhecer a obra dele para ler esse livro. Ele dá algumas dicas do modo como ele escreve, mas é também um livro sobre a vida dele. Caixa Preta, do Ivan Santana, é sobre desastres aéreos. Para quem gosta de cinema, do DiCaprio, assistiu O Regresso, é baseado num livro. Mas eu acho que o filme se sobrepôs ao livro, mais uma vez. 100 Melhores Contos de Humor, eu ainda não li. Aqui tem uma obra interessante. Sherlock Holmes é interessante para quem está começando a ler, para quem está procurando entrar aí no mundo da literatura, porque tem uma narrativa simples, com tramas policiais, e continua sendo atual, porque influencia séries, filmes e outros autores até hoje. Tenho aqui a biografia do Kurt Cobain, que eu não gostei muito. Battle Royale, apesar de ser um livro grosso, é bem dinâmico, você lê ele rapidinho. Se eu não me engano, também tem uma versão em mangá dessa obra, e tem um filme muito bom também, bem fiel à obra, é um filme japonês. Bom, tem também a cópia americana, Jogos Vorazes. Mitologia, é um livro resumido para você pesquisar, usar como referência. Tenho aqui Moby Dick, clássico, do Herman Melville, em 2 volumes mais antigos da Abril. Não é muito o tipo de narrativa que eu gosto, então eu desisti bem no começo. Mas, para vocês que gostam de quadrinhos, ou que desistiram de ler esse clássico igual eu, a Pipoca e Nanquim lançou uma adaptação em quadrinhos dessa obra, Moby Dick. Aqui na prateleira de baixo eu tenho a Startup Enxuta, O Andar do Bêbado, que é mais científico, é sobre aleatoriedade. Esse aqui, 501 Grandes Escritores, é um ótimo livro para você consultar, usar como referência, porque ela tem uma mini biografia dos autores e as principais obras. E essa edição aqui conta com uma adição de autores brasileiros também. Muita gente não sabe, mas O Poderoso Chefão, o clássico do cinema, é uma obra original do Mário Puzo. E eu tenho uma versão mais antiga aqui, quando ela ainda se chamava só O Chefão. Então essa é outra obra do cinema que se sobrepôs ao livro. Eu tenho esse livrinho fininho também do Cortella, Filosofia e Nós com Isso. É bem interessante, porque ele fala da aplicação da filosofia no nosso dia a dia. Um bate-papo sobre TI, Darwin Sem Frescuras, do Pirula, youtuber. Então, se você não lê muito, quer começar a ler mais, eu indico que você procure por biografias, porque todo mundo tem uma pessoa,
um artista, uma banda que admira. E geralmente essas pessoas têm histórias curiosas que vão chamar sua atenção. Por exemplo, aqui eu tenho o Salinger, para quem gostou de Apanhador no Campo de Centeio, Mussum Foreves, que é uma biografia que vai além do humorista. Quando ele fez parte da banda Originais do Samba e toda a cultura musical da época, quem estava aparecendo junto também, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, fala bastante dos Trapalhões, da televisão na época. Então é uma história curiosa. Johnny Cash, Chaves, tendo Steve Jobs, apesar de que esse daqui não é a biografia dele. Esse aqui fala do modo como ele se apresentava nas palestras. É bem legal. Geração de Valor em 2 volumes. Joy Division, escuto quase todo dia. Tenho até do Andrea Bocelli. Depois que eu li esse livro aqui, eu comecei a escutar mais as músicas dele. Aqui ele escreve a vida dele, mas em terceira pessoa. Então fala da vida dele, o que ele sofreu, principalmente por amores. Aqui no canto tem o Jurassic Park, o primeiro livro. Mundo Perdido, continuação. Tem 2001 também. Eu não assisti o filme, mas eu li o livro. Ambos da editora Aleph. Para quem gosta de reportagem investigativa, leia Daniela Arbex. São histórias reais, tristes, mas muito bem escritas. Holocausto Brasileiro foi o primeiro que ela lançou. Se eu não me engano, tem um documentário baseado nesse livro. Cova 312, Todo Dia, Mesma Noite, que é da tragédia da Boate Kiss. Outro livro que virou filme, As Vantagens de Ser Invisível. Aqui eu tenho Rafael Montes aqui no canto. As pessoas conhecem ele pelos livros de romances policiais, mas esse aqui é diferente. O Vilarejo é uma história de terror, muito bom. Eu tenho aqui Gustavo Piqueira, que é um designer muito conhecido na área, mas ele escreve também, e escreve bem na minha opinião. Aqui eu tenho Morte aos Papagaios, que ele é meio que um questionamento aos designers. E aqui, coadjuvantes, é a história dele como um palmeirense frustrado. Haruki Murakami talvez seja o escritor que eu mais li na vida. Esse aqui, Dance, 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 foi o primeiro romance que eu li dele, mas vocês podem começar por qualquer livro mais fininho dele, como Caçando Carneiros, Kafka Beira-Mar. Do lado tem Pepetela. Aqui, ó, eu tenho As Crônicas Marcianas. Esse aqui é ficção de primeira. Em contrapartida, eu tenho o Philip K. Dick aqui. É uma narrativa meio antiga. Não gostei, apesar dos conceitos serem inovadores na época. Por isso que muitos contos e histórias viraram filmes. Gosto bastante também de Jon Krakauer. Esse aqui, Noir Rarefeito, um relato sobre o Monte Everest. Ele também escreveu Na Natureza Selvagem, um dos meus favoritos também. Tenho aqui um livrinho do Drauzio Varela, para quem gosta de correr, caminhar. Ele tem um texto bem divertido. Ele também dá aspectos fisiológicos da atividade de correr. O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, ele ganhou o Nobel de Literatura. Essa obra aqui, essa edição aqui é muito bonita, mas não gostei da narrativa dele. Do lado, o Apanhador no Campo de Centeio. Tem uma edição nova da Todavia. Marlon Brando, que não é a biografia do Marlon Brando. Planeta dos Macacos. Sim, eu leio Paulo Coelho. Kafka, Neil Gaiman sempre vai bem. Mar Profundo, que eu acho que fala do Sri Lanka. Esse aqui é Você é Criativo, Sim Senhor. Contos de Shakespeare. São Marcos para quem é palmeirense igual eu. E para quem tá sem grana, vocês podem recorrer a esses livrinhos aqui. Porque tem em qualquer banca de jornal, sebo. Geralmente é barato e tem texto integral, apesar do tamanho. Então vocês podem ver aqui O Último Chefão, Mário Puzo, alguns clássicos, Conan Doyle, Júlio Verne, que eu gosto muito, Alan Poe. Então procurem esses livrinhos aqui. Eu tenho a trilogia do Senhor dos Anéis, o Silmarillion, que é meio chatinho, o Hobbit, Eduardo Lages, escreve muito. Aqui eu tenho Querido Jaime e O Inimigo Íntimo, recomendo. Biografia do Tesla, 4 Estações do Stephen King, Zodíaco, Serial Killer e Lovecraft, que é bem chato.
Nessa estante aqui eu tenho Afonso Solano com Espadachim de Carvão. Para quem nunca leu fantasia brasileira, pode começar por aqui. São livrinhos curtos, bem rápidos de ler. Cyberpunk brasileiro, hein? Cirilo Lemos, O Alienado. Zona Quente, que é sobre o Ebola. Se eu não me engano, tem uma série também que tá saindo. Aqui eu li o 7 do André Bianco, que é um terror sobre vampiros no Brasil. Eu tenho uma edição da Divina Comédia em prosa, mas é só a parte do inferno. Mastigando Humanos, do Santiago Nazarian. Daquela mesma coleção de contos de horror do século XIX, eu tenho esse daqui, Contos Fantásticos do século XIX. Meu favorito, do José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um Jesus Cristo mais humano. Gosto muito da narrativa do Daniel Galera. Aqui eu tenho Barba Ensopada de Sangue e Até o Dia em que o Cão Morreu. Esse aqui foi ao contrário. Primeiro saiu o filme, o clássico, Os Goonies. Depois foi romanceado para esse livro. Para você que quer começar a escrever, quer saber como é que funciona a jornada do herói, tem esse livro aqui que é referência na área. Um livro que eu sempre indico e também é um dos meus favoritos e me fez ser um leitor mais assíduo foi Drácula de Bram Stoker. Eu tenho essa versão mais antiga aqui da editora Abril, mas a Dark Side tem uma versão de luxo. Eu recomendo porque é um texto bem dinâmico, em forma de cartas, né? Cada personagem envia carta um pro outro, então cria todo um clima de suspense e terror. E é uma obra tão importante que vai ter uma outra série, Drácula, se eu não me engano vai sair pela BBC com a Netflix. Também tenho aqui um box da Dark Side Books, Serial Killers, da Ilana Kazoy, bem no comecinho da editora. Um outro livrão também, da mesma época, Serial Killers. Tenho também A Volta do Poderoso Chefão, que é a continuação do Poderoso Chefão, mas é escrito por outro autor. Bom, aqui para baixo eu tenho Baltimore e o Vampiro, escrito pelo Mike Mignola, criador do Hellboy, junto com Christopher Golden. Eu tenho aqui todos do Eduardo Spohr, fantasia brasileira de primeira. Apesar dessa trilogia aqui ser bem grossa, né, os livros serem bem grossos, é uma leitura bem dinâmica, bem rápida. Ruth Gunner, do Leonel Caldela. Era para terminar no 3º volume esse calhamaço aqui, mas não deu, então acho que vai terminar no 4º volume. Ozob também, do Nerd Books, surgiu também de um Nerdcast Cyberpunk. E eu tenho essas outras ediçõezinhas aqui da Nerd Books, Protocolo Blue Hand, Branca dos Mortos e os 7 Zumbis. E perdido aqui, Tim Maia. Vale tudo, Tim Maia. Bom, agora eu vou mostrar uns quadrinhos e mangás que eu tenho. Eu não tenho muita coisa porque eu não sou colecionador, né? Eu prefiro histórias fechadas ou com poucos volumes. Muita coisa eu li emprestado também ou em biblioteca. Então eu tenho aqui Zero Eterno, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas pelo ponto de vista japonês, especificamente de um kamikaze, ou kamikaze como queiram. 5 volumes, se vocês encontrarem a um preço acessível, podem comprar sem medo. Bom, aqui eu tenho Green Blood, 5 volumes também fechados. É uma história de vingança western, briga de gangue também. Achei meio violento demais pra mim. O Cão que Guarda as Estrelas tem 2 volumes. Pra quem teve cachorro, quem gosta de bicho, vai gostar dessa história. É um pouco triste. Eu tenho só um livrinho aqui do Inio Asano. Ele escreveu Boa Noite Pum Pum, que eu não gostei. Eu li o 1º volume e não gostei, mas essa história única aqui valeu a pena. É um volume único, recomendo também. Baratinho, eu não sei se vai dar pra ver direito, mas eu tenho aqui uma dica do Leandro, A Voz do Silêncio. Cara, que obra-prima, hein? 7 voluminhos, fala sobre bullying, juventude, a vida escolar, também de amizade. Muito importante, deveria ter mais valor aqui no mercado brasileiro. Não sei se tá fácil achar, mas eu recomendo a leitura. Tenho também umas edições antigas da Conrad, incompletas também. Tem um vídeo sobre Dr. Slump aqui no canal. Aqui eu tenho também Vagabond, é a adaptação daquele livro que eu mostrei lá no começo. Do lado eu tenho Escultor e alguns que eu comprei em sebo.
Nessa estante mais velha aqui eu tenho mais quadrinhos soltos. Beasts of Burden, meu favorito da Pipoca e Nanquim. Tô pra comprar o segundo volume ainda. Eu tenho toda a Graphic MSP da Turma da Mônica. O Gato Preto em quadrinhos, do Diogo e eu. Desenhando quadrinhos, do Scott McCloud. Pra quem estuda quadrinhos, pra quem quer começar a desenhar quadrinhos, é essencial que você leia os 3 volumes do Scott McCloud e também Will Eisner. Aqui eu tenho quadrinhos e arte sequencial, mas tem um outro também que é narrativas gráficas. Bom, aqui eu tenho alguns soltos da DC, Marvel, Hellboy eu tenho bastante. A editora Mitos tá lançando a versão Omnibus do Hellboy, que são esses volumes de mais ou menos 400 páginas coloridas em brochura, tá? Com a história cronológica do Hellboy. Cumbi, do Marcelo Dessalete, tá ganhando vários prêmios merecidamente. Eu tenho bastante coisa aqui dos gêmeos, né? Fábio Moon e Gabriel Bá, desde a época dos 10 Pãezinhos. Bom, eles participaram do Umbrella Academy, que virou série da Netflix. Como eu tento ler de tudo, né? Eu tenho até aqui Panelinha da Rita Lobo. E alguns livros aqui em formato bem grande. Alguns livros de artbooks, né? Aqui eu tenho Filhos do Éden, Crônicas de Gânor, arte de Beowulf. Alguns livros de design aqui do lado. Bom, para finalizar, aqui embaixo eu tenho alguns livros técnicos, teóricos, da minha área, né, que é design. Então tem sobre design de produto, design gráfico, embalagem, ilustração. Bom, então é isso. Meu acervo é esse. Ele pode crescer. Tudo que eu tenho aqui é o que eu acho essencial. Como eu tô sozinho aqui, eu vou colocar aí na descrição um link com algumas perguntas que eu respondi, mais ou menos no esquema da outra entrevista com o Leandro. Então, comentem, compartilhem, curtam o vídeo. Abraço.